o maior símbolo da cultura contemporânea é a privada. Meu filho, se a primeira foi privada, o resto é tudo merda. Oi, meu nome é Esther Bonfim, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bons Fins da Esther. E espero que esse vídeo tenha realmente um bom fim. Parece que é polêmico, mas não é. A minha intenção não é falar sobre polêmica, não é polemizar, não é falar mal de ninguém, Deus me livre. Mas eu quero comentar, como você viu aí no título do vídeo, tênis do capeta ou tênis do satanás, ou seja lá qual o título mais sensacionalista. Comenta aqui embaixo qual foi o título mais sensacionalista sobre esse assunto que você viu aí nos últimos dias. E aproveita e já curte esse vídeo, já manda esse vídeo aí para alguém que você goste ou para um jovem que você conheça. Ó, eu já falei, abaixo de 100 anos todo mundo é jovem. Eu permito até 102 porque a nossa regra aqui é a tolerância, o amor ao próximo. Então 102 ainda tá jovem, mas passou de 100 também a gente já não aceita não. Mas abaixo de 100 é jovem. Compartilha esse vídeo. E esse assunto aí que tomou as redes sociais dos últimos dias, sobre esse tênis do capiroto. Se você não ouviu falar, resumindo a história, um rapper, o Lil Nas X, eu não sei falar, mas é um rapper norte-americano que ficou muito famoso com aquela música, uma música country que estourou em 2019, e eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre uma coisa muito importante que me chamou muita atenção toda essa história. O que acontece? Ele lançou uma música que fez muito sucesso, ele se assumiu gay nas redes sociais, e isso aí, lógico, gerou polêmicas e etc, mas como sempre. E aí quando foi esse ano ele lançou um clipe envolvendo um pouco céu e inferno. A primeira música dele, ele cantava assim, mais para crianças, e aí do nada ele aparece num outro clipe dançando no Satanás. Então isso aí chocou, e junto com esse clipe ele lançou um tênis aí, né, bem barato, de média R$6.000, $1.000 e alguma coisa, com base em notícias que eu estou falando isso, tá? E enfim, toda essa polêmica rolando aí na internet, e eu logicamente ignorei porque eu não quero saber de tênis do Satanás. Mas algo me chamou muita atenção em toda essa polêmica, que foi um tweet dele no Twitter. E eu quero falar sobre isso hoje. Mas basicamente o que ele falou nesse tweet dele foi o seguinte: passei minha adolescência inteira me odiando e agora quero que vocês sintam raiva mesmo. Sintam toda essa raiva que vocês nos ensinam a sentir por sermos gays. Então sintam esse ódio que vocês me ensinaram a eu ter sobre mim mesmo. Basicamente isso que ele falou. Ele falou assim, ó, vocês estão com raiva aí que eu fiz o tênis com sangue humano? Vocês estão com raiva que eu fiz um vídeo zombando ou falando algo sobre a fé e a crença de vocês? Fiquem com raiva porque vocês me fizeram sentir raiva pelo que eu sou e etc. E eu não espero nada bom ou útil que venha do maligno. E a primeira coisa que me chama a atenção é que essas pessoas, elas têm Bíblia para ler 666, tem Bíblia para ler que Satanás caiu do céu, tem Bíblia para ler a história de Adão, a história de Eva, para poder criar um tanto de fato em cima, mas não tem Bíblia para ler que Deus é Deus e que Deus é um Deus soberano, poderoso. Não tem Bíblia para ler sobre condenação, Bíblia para ler sobre tantas coisas. Não, a Bíblia só serve para uma coisa, para provocar, né? Mas, como eu disse, esse vídeo não é um vídeo polêmico, eu quero comentar algo muito importante, né? Esse rapper, ele tem aí 21 anos, parece que ele faz 22 essa semana, né? Que irônico, bem assim, lançou o clipe bem perto da Páscoa. E justamente para causar isso nos conservadores da internet, para todo mundo ver e falar assim, nossa, que absurdo. Parte que você não sabia que os pais dele, na verdade, parece que o pai dele é cristão. E onde será que ele aprendeu a cantar? Já que ele tem 21 anos e aí ele já fez música de sucesso quando ele tinha uns 18.
pais dele eram cristãos, se o pai dela era cristão? Eu tenho certeza que foi na igreja, meu amado, foi na igreja. E é sobre isso que esse vídeo, teu filho não é crente, Deus não tem neto. É sobre isso esse vídeo. Não quero saber de lá tênis feio, valendo 6 mil reais. Eu quero falar com você. Olha, eu não sei quantos anos seus filhos têm. Mas eu, como uma jovem de 19 anos, eu posso te garantir que a maioria dos cristãos da minha idade não são crentes. Como assim? Os cristãos não são crentes? Não são. Sabe por quê? São pessoas que nasceram num lar evangélico, que aprenderam a ir para a igreja, aprenderam a cantar na igreja, canta até bonito, nossa, olha que prodígio, olha como essa pessoa fala bem, e aprenderam que elas podiam fazer qualquer coisa dentro da congregação, e etapas da vida delas de conversão foi puladas. Eu quero incentivar você, pai, mãe, que está assistindo esse vídeo, teu filho não é crente. Aí talvez você esteja agora na sua mente querendo repreendido, eu repreendo. Não repreenda ao que eu estou falando. Preste atenção no que eu estou falando. Não é para você ficar tipo, ai, mas eu profetizo que ele é crente. Você passa na frente de um bar, tem um monte de homem velho lá bebendo. Você vira para eles e fala, paz do Senhor, meus irmãos. Agraciados, membros do corpo de Cristo. Não faz porque você sabe que eles não são cristãos. Então por que você faz isso com seu filho? O que acontece muito é que as pessoas ensinam aos seus filhos que eles são filhos de Deus. Então se eu sou filha de Deus, o meu filho é neto. Não. Deus fala, Deus não é avô de ninguém. Deus não é avô de ninguém. Como é que Deus é avô do seu filho? Não é. Aí o que acontece? A minha geração é uma geração, porque eu tenho 19 e ele tem 21, a gente tem quase a mesma idade, né? Porque eu tô aqui fazendo vídeo pro YouTube e ele tá fazendo música pro Satanás. Mas eu entendo essa geração, que é a geração que aprendeu, porque a mãe é da igreja, a mãe é fervorosa, é a irmã do coque, a avó é a reteté de Jeová. Ele também é, mas não é. Se você tem seus filhos pequenos, corre que dá tempo de ensinar Jesus. O problema é que a gente quer ensinar, a gente quer ensinar nós para as pessoas. Porque você falha, você erra. E aí a gente está criando uma geração de pessoas que acham que são crentes porque os pais são crentes. Porque acompanham desde pequenininho os pais na igreja. E não são. O processo de convertimento tem que acontecer. Tem que acontecer, a gente tem que parar de ficar bajulando essas crianças. Porque crescem e viram os verdadeiros revoltados contra a palavra, contra os cristãos e sem motivo nenhum. A única coisa que eles não entenderam foi Jesus. Então falar assim, olha, Jesus, a vida dele, a obra dele, porque Jesus é perfeito. Fala mesmo, ó, eu não sou perfeito não, mas Jesus é, então eu vou te apresentar quem Jesus é de verdade, mas para apresentar quem Jesus é de verdade, você precisa conhecer quem Jesus é de verdade. Eu estou falando sobre o Lil porque está um assunto em alta e está todo mundo falando sobre esse tênis, mas outro famoso, né, o Kanye West, o pai dele, em especial, ele tem até uma música com o pai dele, crente cristão, e foi conhecendo a fama e se deslumbrou e foi embora e tudo rodou. E aí quando foi em 2019, ele volta e faz o Sunday Service e volta para Jesus. E isso acontece muito, pessoas que seus pais são crentes, mas eles não são, porque a gente ensina que Deus tem neto e Deus não tem neto. Ensine o seu filho o caminho que deve andar. Qual o caminho que se deve andar? O caminho da verdade, da vida. Coloque seu filho para ler a palavra. Coloca lá, ó, quando você mora embaixo da minha casa, vai ler a palavra. Não impor sobre ele, ai, você não passe batom porque isso é coisa do capeta. Por que coisa do capeta? E nem você sabe qual versículo que fala. Porque você ouviu alguém que ouviu, alguém que ouviu, alguém que ouviu. Então você fica impondo de regra e não ensina Jesus. Parem de ensinar regras mundanas e vai falar de Jesus para sua casa. Eu falo isso com essa força porque eu vivo num tempo
de jovens que se dizem cristãos sem saber o básico de Bíblia, gente. Oh, meu Deus! Vocês não estão entendendo. Eu ainda vou trazer aqui para o canal as melhores histórias dos cristãos que se dizem cristãos e não conhecem a Cristo. Isso deveria ser até um quadro aqui. Não se assuste com o que acontece. Que tem sangue humano no tênis, isso é o início, isso aí já acontece muitas coisas. Não fique com raiva dessas coisas, porque o mundo está no maligno. E não perca seu tempo discutindo essas coisas, porque se é do maligno, meu filho, só uma coisa piora. Paremos de dar atenção para Satanás, para as coisas que ele fala. A gente tem que parar de ficar agarrando Satanás. Vou dar um exemplo, vamos supor, né? Que as trevas. A gente fica assim com as trevas, ó. E aí quando a gente fica perto, a gente fica parecido com as trevas. Troque as trevas pela palavra. Fica assim, ó. Você fica parecido com a palavra. Maravilha, né? Então, eu queria comentar esse assunto, porque eu já tava assim, ó, revoltada com isso. Não com a situação lá do rapper, mas revoltada com nossa geração. Deus não tem neto. Deus não tem neto. Pega esse vídeo, manda lá no grupo dos jovens. Manda lá no grupo dos jovens. Manda-se no grupo da igreja e fala assim, ó, amados, Deus não tem netos. Convertam-se. Tá precisando converter. Uma galera que tá na igreja tá precisando converter. E esse vídeo não é para ninguém específico. Esse vídeo é para uma geração inteira de pessoas que entenderam o evangelho errado. E olha, se não fosse Jesus na minha vida, eu tava no caminho do pessoal que entendeu errado. Mas Jesus é a nossa força. Jesus é o que nos santifica, nos purifica, nos põe de pé. Ele é o motivo e razão da nossa existência. Jesus é maravilhoso. Deus é soberano no império das trevas. Deus é soberano nos incrédulos. Deus é soberano entre os ateus. Deus é soberano entre os satanistas, entre qualquer outra religião, porque Deus é Deus. E eu amo esse Deus, porque Ele é o único Deus. Ele é maravilhoso e eu espero que você se apaixone por esse Deus também. Deixa eles calçar os sapatos do Satanás, que nós calçamos o evangelho da paz, nós espalhamos o amor, nós espalhamos a Cristo, porque Jesus é lindo. Um beijo, curta esse vídeo, compartilha, mande para os seus amigos, mande para os seus colegas, mande para todo mundo. E a paz de Cristo seja com você. Evite calçar um tênis de 6